Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja muito bem-vindo a mais um programa EBD Online. Nesta oportunidade, mais uma vez, estaremos abordando a nossa lição dos adolescentes sobre a história do povo de Deus. Esta semana, na lição 12, estaremos estudando o Reino do Sul, Judá. E nesta semana, estaremos abordando uma grande lição com um grande assunto, personagens muito importantes, e será uma lição abençoada para você, professor, e consecutivamente para você transmitir ao seu adolescente em classe. A leitura bíblica da lição 12 ela vai estar inserida no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 14. Então, é o tema central da lição. A mensagem da lição 12 vai se encontrar no segundo livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 1, nos diz: Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Nós temos 3 objetivos dentro da lição. Primeiro, apresentar o Reino do Sul, destacando a trajetória dos reis que foram fiéis a Deus. Segundo, apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor. E, por último, terceiro, ensinar aos adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. Nossa lição, como costume, composta por 3 pontos, sendo o primeiro, o trono de Davi. O segundo, reis que marcaram a história, e fechando a nossa lição, ponto 3, Deus falava em Judá. Lembrando a você, professor, para nunca esquecer de estar observando os subsídios que o comentarista disponibiliza na lição, sendo eles o Ei Professor, o ponto de partida, o auxílio, temos nessa lição o auxílio didático e os auxílios teológico e devocional. Também o Pense Nisso, encerrando a lição. Esta lição, querido professor, é uma lição interessante, trazendo uma ligação da semana passada, que tratamos sobre o reino dividido e abordamos questões mais acerca do reino do norte, né? Falando um pouco sobre o seu primeiro rei, Jeroboão, que foi escolhido pelo povo naquele momento, que tinha sido prometido a ele, Deus, o próprio Deus o prometeu, este reino a Jeroboão. E também falamos um pouco do 6º rei, em uma breve passagem, e do seu filho, o 7º rei, Acabe, como também de alguns profetas que atuaram, tiveram seu ministério de atuação em cima realmente do Reino do Norte. Mas em especial hoje estaremos tratando acerca do Reino do Sul, certo? Então, o Reino do Sul, que era composto por apenas 2 tribos, que era exatamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A gente observa que apenas essas permaneceram fiéis ao trono de Davi. Nós estaremos trabalhando em classe, então, no primeiro ponto, sobre o trono de Davi. A gente sabe que logo após que teve a divisão do reino, que foram separados, o reino do sul, que era o reino de Judá, eles ficaram na cidade de Jerusalém, que foi a cidade de Davi, e a gente observa que dentro do Reino do Sul ficaram inseridos ficaram inseridos o templo, que foi construído, erguido por Salomão, ficou no Reino do Sul, juntamente com os sacerdotes e levitas, e eles ficaram sob essa responsabilidade da prestação do culto, dos serviços, ficaram com o dever de continuar a adoração pelas leis, pela tradição que foram dadas por Moisés.
Nós sabemos que Roboão, desde que assumiu o trono do Reino do Sul, ele reinou durante 17 anos. Mas, infelizmente, por apenas 3 anos, Roboão ele foi temente a Deus. Após esses 3 anos, Roboão ele deixa o temor a Deus de lado e começa a viver conforme a vontade do seu coração, servindo a deuses, exposto à idolatria e levando assim também o povo a pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver que quando a gente fala do Reino do Norte, nós vimos que foram passados de dinastias para dinastias, famílias e várias famílias. Foram passados de uma família para outra família. O Reino do Norte foi desta maneira. E a gente observa também que o Reino do Norte, todos os reis, nenhum deles foram tementes ao Senhor. E, inclusive até por essa razão também, que não tinha uma consolidação, não era algo que era uma coisa só. Sempre mudava de família, devido às guerras, às batalhas, então era mudado. Mas quando falamos do Reino do Sul, a dinastia foi apenas uma, foi a casa de Davi, foi o trono de Davi. E ele permaneceu por 300 anos, sendo a dinastia apenas de Davi. Teve apenas uma exceção, que é interessante você, professor, estar dando uma parada e pesquisando, que Atalia, filha de Acabe, mas veja que interessante que veio de uma descendência, uma semente que veio do norte. Mas Atalia, ela por algum momento, ela toma o trono, matando inclusive filhos e netos, e ela senta então ao trono. Mas vamos observar na história que o sacerdote, então, daquele momento, ele tira Atalia do trono e insere então o descendente que via de Davi, por sua vez, Josias. Mas daqui a pouquinho a gente também vai estar falando um pouco acerca de Josias. Acerca dos reis do sul, nós podemos observar que, da mesma maneira que o Reino do Norte teve seus maus reis, o Reino do Sul também tiveram reis maus, que se apartaram da lei do Senhor, que serviram a deuses estranhos, falsos deuses, e abraçaram a idolatria. Mas também, entre eles, nós podemos observar bons reis, homens de Deus, que tiveram compromisso com Deus e também com o povo. Então, segundo ponto da lição, exatamente estaremos abordando um pouco sobre esses reis. Temos aqui 3 reis. Ponto 2, reis que marcaram a história. O primeiro rei que nós estaremos falando é o rei chamado Asa, e que teve um mais longo período de reinado, de domínio em um trono do Reino do Sul. Asa, ele reinou por 41 anos, muito tempo. Asa reinou, e nós podemos observar dentro do que o comentarista traz e também no texto bíblico, 1 Reis, capítulo 15, 2 Crônicas, também capítulo 14, a gente pode estar observando a história do rei Asa. A gente vai ver que ele foi um rei temente a Deus. Ele destruiu os altares de Baal, de Azerá, e trouxe uma restauração à adoração do Senhor. Também fortificou algumas cidades, trazendo segurança ao seu reinado. Mas, durante todo o seu período, Deus ele concedeu a Asa um governo de paz. A gente vai observar que, de um ponto negativo, nós temos para falar de Asa é apenas um, que por mais que ele serviu a Deus, ele tirou os falsos deuses do meio do povo, mas ele não fez 100%. Esse é o ponto negativo, que é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar acerca disso. É muito importante para você, professor, estar trazendo isso e enfatizando ao seu aluno que, por mais que Asa foi bom, foi temente a Deus e tirou alguns deuses, ele não tirou todos os deuses. E com isso, o povo, de alguma maneira, ainda continuava a pecar com o pecado da idolatria contra Deus. Então, esse foi um pouco um resumo do rei Asa.
segundo rei que nós estaremos falando nesta oportunidade é o rei Josafá, que inclusive foi filho de Asa. Após Asa, logo de imediato assume o trono seu filho Josafá. E Josafá, ele reinou por 25 anos no Reino do Sul. Josafá também foi um bom rei, temente a Deus. Foi um rei que não permitia a idolatria, derrubou também os falsos deuses, tirou do meio do povo. Inclusive, Josafá, ele teve um empenho maior no ensino da lei. Ele colocou mestres, professores que estivessem no meio do povo, isso é muito interessante, que estivessem no meio do povo, trazendo o ensino, trazendo a revelação da lei do Senhor para todo o povo, para que compreendessem, aprendessem e vivessem de uma maneira temente, uma maneira digna diante de Deus. A gente vê que ele também nomeou príncipes, juízes e tribunais, tudo isso no meio do povo, para então agradar a Deus. Nós podemos observar que, infelizmente, Josafá ele tomou uma decisão ruim. Qual foi a decisão? Ele toma o seu filho e faz um tipo de uma aliança política, juntamente com um rei mau, que a gente falou há pouco, o rei Acabe, e pôs em casamento exatamente com a filha de Acabe, Atalia, aquela que nós mencionamos há pouco. Então, Josafá experimentou algumas experiências com Deus, como por exemplo de quando alguns povos se levantaram contra o rei Josafá, e a gente observa dentre esses povos os amonitas, os edonitas e os moabitas. Fale sobre essa história aos seus alunos, da maneira que ele agiu em obediência à voz de Deus, quando o profeta se levanta no meio do povo e lhe dá as instruções de como ele deveria fazer. E assim Josafá coloca os músicos à frente dos soldados de batalha e eles começam a cantar. E quando eles cantavam, Deus ele dava vitória ao povo de Israel, ao povo do Reino do Sul, trazendo então uma vitória, uma conquista sem tamanho, à medida que Deus criou situações que os próprios inimigos começaram a lutar entre si, trazendo assim, então, a vitória ao povo de Deus. Trabalhe isso, passe isso aos seus alunos, mostre o poder do seu Deus, a maneira que Deus trabalha, a forma que Deus ele age quando nós estamos atentos à voz do Senhor, atentos aos desígnios, aquilo que Deus ele quer que nós façamos, e Deus ele aparece, o nome de Deus é glorificado. Então, a gente observa que após essa grande batalha, foi uma dos marcos que Josafá experimentou. Deus então guarda Josafá e é enterrado juntamente com seus pais, como um grande homem de Deus. Mas, da mesma maneira que o seu pai agiu, infelizmente o ponto negativo de Josafá foi o mesmo. Ele tirou alguns deuses do meio do povo, mas não erradicou por completo. E ainda assim o povo continuava a pecar contra Deus com o pecado da idolatria. E fechando então acerca desses grandes reis, a gente fecha com Josias. Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade, uma criança. Traga isso, professor, para os seus alunos, que para ser usado por Deus, independente de idade, Deus ele começa a usar Josias como apenas uma criança. E Josias foi crescendo, foi aprendendo, foi vendo. À medida que quando se torna um homem, estava apto, estava pronto, estava atento à voz de Deus, mas de acordo com aquilo que tinha aprendido, tinha visto e tinha começado desde pequeno. Diga ao seu adolescente que Deus quer usar ele agora, que Deus já tem algo na vida dele para fazer agora, não é mais tarde. Deus já conta com ele neste momento. Trate isso com o seu adolescente. Então, Josias também foi um grande homem de Deus, temente a Deus. O seu reinado durou 31 anos, também muito tempo. Tirou os deuses estranhos do meio do povo, não permitia a adoração a falsos deuses, tentou de várias maneiras erradicar a idolatria. Num desses seus projetos, a gente pode observar, segundo o livro do Reis, capítulo 22, leia, observe, que em uma reforma no templo,
A gente observa que, à medida que os homens reformavam, eles descobriram, encontraram, estava perdido o livro da lei de Deus. Pasme você, ao seu aluno, que quando ouvir, se não ainda ouviu sobre essa história, e o próprio povo de Deus não tinha mais o contato com a lei do Senhor. E quando ela é encontrada, que Josias começa a estudá-la, a ler, a gente observa que ele faz um grande levante, uma grande proclamação para que o povo aprendesse da lei do Senhor que estava perdida, que o povo não vivia mais, não sabia mais da maneira que proceder. E então Josias, ele traz esse ensinamento ao povo, levando o povo à adoração verdadeira, à maneira dos rituais, à maneira do culto, à maneira dos sacrifícios. Ele traz tudo isso à tona ao povo, de que, por sua vez, tinha perdido todo este ensinamento. Então, Josias, finalizando aqui, em um dos grandes homens e reis do Reino do Sul. A gente tem, no terceiro ponto, Deus falava com Judá. Temos exemplos de 2 profetas, Naum e Sofonias, que foram usados de forma poderosa nesses seus ministérios proféticos para alertar o povo de Deus acerca do castigo devido ao pecado, da sentença que poderia vir se eles continuassem afastados de Deus. Profetas esses, inclusive, que profetizaram até contra nações vizinhas ou inimigas. Trate isso também em sala de aula. E a palavra que a gente não pode deixar de usar nesta aula, professor, é permissividade. Veja que permissividade significa qualidade de quem ou do que é permissivo. Ela é tirada como uma qualidade. Só que neste momento aqui, que eu quero trazer, não foi uma qualidade. O que eu quero trabalhar com isso, com essa permissividade? Observe que tanto o rei Asa quanto o rei Josafá, grandes homens de Deus que tiraram a adoração de ídolos, de falsos deuses, mas como eu mencionei, eles não tiraram por completo. Ainda tinha lugares que permanecia, que o povo adorava ídolos. Então isso foi uma certa permissividade. E o que a gente não pode permitir é que haja espaço para a idolatria em nosso meio. Pois nós, como povos escolhidos, o adolescente, você professor que vai estar passando a ele, o adolescente como povo de Deus, como escolha de Deus, não pode se permitir o pecado, não pode permitir que o pecado seja algo normal, que apenas ele faça muitas coisas certas, mas determinadas coisas ele diga, não, isso é besteira, eu posso fazer. Trabalhe isso em classe para que haja esse entendimento, para que essa permissividade ela seja extinta, que por 100%, que a maneira que nós conseguimos de lutarmos, possamos buscar a Deus e darmos o nosso melhor, não em partes, não em metade, mas por inteiro, por completo. Trabalhe isso em classe. Traga este ensinamento ao seu aluno. E que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, professor, e que você continue sendo um canal de bênção para a tua classe. Tenha uma excelente aula, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.